Socorro! Sou um viciado sexual. Graça e paz. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o vício sexual, a dependência do sexo. Homens e mulheres sofrem desse grande mal. Idosos, jovens, crianças, adolescentes, pessoas das mais diversas classes sociais, formações acadêmicas, sofrem com esse grande problema. Nesse início de vídeo, eu queria fazer uma distinção entre compulsão sexual e o gosto excessivo ou a vontade excessiva de sexo. Gostar de sexo é algo natural, é algo normal, e existem pessoas que têm a sua libido mais alta, o desejo sexual mais alto do que outras pessoas. O compulsivo sexual é uma pessoa que não apenas gosta do sexo. O compulsivo sexual é aquela pessoa que é refém do sexo, porque ela não consegue muitas vezes ter controle sobre seus pensamentos, sobre seus desejos, enfim, sobre seus instintos. Então, vamos hoje pensar um pouco sobre o que é a dependência sexual. Só que antes disso, eu gostaria de falar sobre alguns mitos que estão permeando essa temática. Primeiro, existe um mito que diz que apenas homens sofrem de problemas de ordem sexual. E isso é uma grande mentira, porque mulheres também sofrem de problemas de ordem sexual. Talvez por uma questão cultural, de dizer que a mulher não sente prazer, que a mulher não gosta de sexo, tanto como o homem, muitas mulheres que sofrem com esse problema acabam sofrendo sozinhas, caladas, e não procuram ajuda. O segundo mito que existe em relação ao sexo é que quando a pessoa se converte, todos os seus problemas sexuais acabam. Isso não é uma verdade. O fato de uma pessoa ser convertida a Cristo não significa que automaticamente todos os seus problemas vão acabar. Isso é uma propaganda enganosa, porque a conversão, ela trabalha muitas coisas em nossas vidas por processos. É verdade que a conversão, o ato de seguir a Jesus é um ato, é um momento, algo decisivo. Só que a mudança, ela é processual. E a santificação da sexualidade passa por esse processo. Então é um mito pensar que ao se converter, os problemas de ordem sexual vão acabar. Por exemplo, pessoas que viveram a vida toda, muitas vezes com uma identidade diferente daquilo que o Senhor criou, uma identidade pervertida, vivendo, por exemplo, no homossexualismo, na pedofilia, no travestismo. O fato da pessoa se converter a Cristo, esses comportamentos, essa identidade, vai levar um tempo, um processo para ser mudado. Um terceiro mito que eu queria abordar ainda é aquela ideia que pensa o seguinte: eu tenho problemas sexuais porque eu sou solteiro. Quando me casar, os problemas vão acabar. É um outro mito. Muitos que sofrem de problemas de ordem sexual quando se casam continuam tendo problemas sexuais e, por vezes, até aumentam. Por quê? Porque agora essa pessoa vai ter que lidar com os desejos e sentimentos de uma outra pessoa, não apenas com as suas lutas. E, por vezes, quando não resolvido aqueles problemas na época que a pessoa estava solteira, ela vai trazer isso para o casamento. Isso pode fazer com que a pessoa muitas vezes viva uma vida dupla, ou seja, esconde o problema que ela tinha, esconde aquela luta e acaba agora então vivendo uma mentira, uma farsa. Exemplo, uma pessoa que viveu a vida toda com desejos e pensamentos homossexuais e se casa. Quando aquilo não é bem tratado, por vezes essa pessoa vai viver uma vida dupla ou não vai conseguir satisfazer os desejos do seu cônjuge ou seus próprios desejos. Isso é um grande problema. Vamos falar então sobre algumas características do compulsivo sexual. Porque quando a gente fala de compulsão sexual, o grande problema que está em volta disso é o seguinte:
O compulsivo, ele gosta de sexo, ele ama o sexo, ele é preso muitas vezes, é refém do sexo. Só que sexo é algo que dá prazer, é algo que proporciona prazer. Então falar de um pecado, de um problema que envolve prazer é sempre mais complicado. Uma primeira característica de um compulsivo sexual é uma pessoa que mantém um padrão de comportamento sexual desordenado, é uma pessoa desregrada. A vida dessa pessoa compulsiva por sexo, ela não segue um padrão, ela não segue regras e ordens. Via de regra, a pessoa vai fazer aquilo que ela tem vontade e ela não vai estar preocupada com as regras e as normas que a sociedade dita, que a palavra de Deus, por exemplo, dita. Ainda que ela entenda que as regras são importantes, o padrão de comportamento que ela vai desenvolver, via de regra, não segue uma ordem, não segue um padrão. Por consequência, então, a segunda característica talvez de um compulsivo sexual é que essa pessoa ela tem incapacidade ou ela sente-se incapaz de controlar os seus desejos, os seus apetites, apesar das consequências. Então, o compulsivo sexual sabe que muitas vezes vai se aventurar em situações de alto risco, que é uma outra característica, mas essa pessoa ela não se importa com essas consequências. Exemplo, fazer sexo com um desconhecido, sem camisinha, a pessoa ir para um motel, entrar em casa de pessoas desconhecidas, se expor, como o exibicionista, pessoa que vai entrar na casa de outro, ou vai querer vasculhar a vida do outro como voyeur. Então a pessoa ela se sente incapaz, mesmo sabendo das consequências dos seus atos, ela ainda assim vai continuar praticando. Por quê? Como eu disse, o sexo proporciona prazer e a pessoa ela tem necessidade de suprir essas suas necessidades, essas suas carências. O compulsivo sexual, via de regra, ele tem dificuldade de pensar e de se concentrar em coisas que não diz respeito a sexo. O compulsivo, ele não apenas pensa de vez em quando em sexo, não. A vida do compulsivo sexual é pensar em sexo. Parece que em tudo, em toda conversa, em tudo que ele olha, o compulsivo vê algo de conotação sexual. E, como eu disse, o compulsivo ele vai agir por impulso. Ele muitas vezes ele não vai ficar pensando naquilo que ele vai fazer. Ele teve uma vontade, teve um desejo e ele vai querer que a sua necessidade seja suprida. É como se a pessoa tivesse fissurada naquilo, a pessoa está tão presa naquilo que ela vai fazer de tudo para suprir a sua necessidade. E por estar praticando o vício, de estar alimentando, ela vai entrar em algo que nós chamamos de tolerância. Ou seja, para atingir o mesmo prazer de anteriormente, a pessoa vai ter que aumentar as dosagens da prática do sexo para satisfazer suas vontades. É muito semelhante a um viciado em drogas, por exemplo. A pessoa, por isso que ela começa às vezes numa dosagem pequena, um tipo de droga mais fraco, e com o tempo ela vai tendo que se alimentar e ingerir, utilizar drogas mais fortes para obter o mesmo prazer. É semelhante com o que acontece com um dependente sexual. Essa pessoa vai ter que aumentar as dosagens. Exemplo, uma pessoa que tem necessidade de fazer sexo todo dia. Daqui a pouco a pessoa quer fazer sexo de manhã, de tarde, à noite. Uma pessoa que é viciada em pornografia. Ela não se contenta em ver uma vez pornografia por dia. Ela vai ver 2, 3 e ela vai ver diferentes tipos de filmes. Ela vai assistir um sexo mais casual, mais normal, entre aspas. Daqui a pouco já vai começar a querer assistir um vídeo de pedofilia, de sexo grupal, envolvendo bestialidade, enfim. Esse é o grande problema do vício, porque ele leva a pessoa, no que diz respeito à tolerância, a aumentar as dosagens. E sempre que a pessoa ela fica lutando contra esse mal, ela vai entrar numa fase chamada de abstinência. Então a pessoa, quando ela fica nessa fase de não se alimentar do vício,
e entra na abstinência, o que acontece? A pessoa fica irritada, vai ficar nervosa, vai querer se afastar das pessoas. Muitos viciados em sexo acabam tendo uma vida isolada. Por quê? Ela tem que alimentar aquele vício. Só que o vício não pode ser alimentado muitas vezes na frente de todo mundo. Então a pessoa vai ter que se isolar no banheiro, no seu quarto, quer ficar em casa sozinha. Então são características que marcam o comportamento sexual de um viciado em sexo. Como definir então um viciado em sexo? Alguns perguntam, pastor, como eu posso definir uma pessoa dependente, viciada, né? Alguns usam até o termo de ninfomaníacos. Bem, não existe um único sinal que prova que essa pessoa ela é viciada em sexo. Via de regra, é um conjunto de sinais, características, exemplos, as que nós falamos anteriormente, que vão definir a pessoa como um viciado. Não é a quantidade em si do sexo que a pessoa faz ou dos pensamentos que ela tenha, mas é um padrão de comportamento que vai nos dizer se essa pessoa de fato é um dependente ou não de sexo. Para tratar desse assunto, nós esbarramos em alguns temas ou algumas barreiras. Temos barreiras que atrapalham o tratamento desse problema. Primeiro, a nossa cultura. Via de regra, não se fala de sexo de forma séria em nossa cultura. As pessoas falam muito de sacanagem, mas não falam de sexo de forma séria, de forma consciente e de forma responsável. Existem, infelizmente, muitos clichês, estereótipos que envolvem esse tema. Então, quando vai se tratar, muitas vezes se usa termos chulos, termos pejorativos, termos que muitas vezes até trazem um preconceito, são permeados de um preconceito e que afastam as pessoas que têm problemas nessa área. E ainda existe muito tabu, sim, para falar desse tema, e aí eu trago para o ambiente, né, para o âmbito que eu estou familiarizado, o ambiente eclesiástico, que ainda, infelizmente, muitos pastores e líderes têm dificuldade de abordar essa temática em suas pregações, em seus livros, em suas mensagens, e é um grande problema. Porque o fato é, se a igreja, se nós enquanto pastores não abordarmos o tema de forma bíblica, de forma sadia, de forma profunda e coerente, alguém vai tratar. O Google está aí, o mundo está aí, as pessoas estão aí, os abusadores estão aí, a mídia está aí, enfim, alguém vai abordar o assunto e por vezes não será de forma sadia, equilibrada. Por isso a importância de nós, pastores e líderes, abordarmos o tema conforme diz a Sagrada Escritura. Eu quero fazer então algumas considerações. Muitas vezes a pessoa que é compulsiva por sexo, ela na verdade pode estar enfrentando situações de ordem psicológica, de ordem psiquiátrica, de ordem orgânica, o corpo, né? Podem ser distúrbios hormonais, podem ser questões espirituais e emocionais. Muitas pessoas que são viciadas em sexo, por exemplo, na verdade elas estão fugindo de uma dor. Existem pessoas, por exemplo, que por conta de traumas, de angústias, elas vão se esconder atrás das drogas, de muito trabalho, do excesso de trabalho. O fato é que pessoas, então, com problemas também de ordem emocional, vão querer compensar a sua dor de alguma maneira, de preferência algo que lhes proporcione prazer. O sexo pode entrar nessa situação. Então, uma pessoa mal resolvida com traumas, sejam de infância, sejam da fase adolescência, da fase adulta, pessoas podem querer compensar a sua dor também
na vida, muitas vezes desregrada. Pessoas compulsivas em pornografia, por exemplo, elas terão sérios problemas na sua vida. Especialistas dizem que uma pessoa viciada em pornografia, ela tem problemas, pode ter problemas, por exemplo, que afetam o lóbulo central. Ou seja, alguns dizem, conseguem assemelhar o vício em pornografia à cocaína. O efeito que causa no cérebro de dependência é semelhante ao uso de drogas, porque de fato é algo que acaba aprisionando a pessoa. Alguém disse que a angústia, ela é a mãe de todas as patologias. Então a pessoa angustiada, ela se sente incomodada, ela não tem paz, é uma pessoa triste, amargurada, e muitas vezes ela vai então entrar numa dependência para compensar sua dor. Agora observem que coisa interessante, a solução para o compulsivo sexual não está no sexo. Por quê? Quanto mais a pessoa se alimenta do sexo, mais ela quer o sexo. Então, a solução não está no sexo. Alguns dizem assim, se é compulsivo sexual, então faça mais vezes sexo, veja mais pornografia, ceda às suas vontades e paixões. Inclusive, tem terapeutas que dizem isso. Tem vontade de masturbar? Masturba. Tem vontade de ver pornografia? Veja. Tem vontade de fazer o que quer, fazer coisas diferentes? Faça. Mas esse é um conselho antibíblico e inconsequente, porque a solução para o compulsivo sexual não está no sexo. Certamente a solução está por detrás disso. A pergunta deveria ser, talvez o que está causando essa dependência? É algo de ordem espiritual? Será que foi uma aliança espiritual, um pacto que eu fiz? Será que é algo de ordem física? Será que os hormônios, será que os meus neurônios estão funcionando, estão em perfeito funcionamento? Ou será que tem algo errado comigo? Será que é algo de ordem emocional? Será que eu estou compensando alguma dor, algum trauma? Será que é uma angústia? Será que é algo que está mal resolvido? Então é importante que você pense sobre isso. E para finalizar essa nossa reflexão, eu queria dizer alguns aspectos para vencer então esse mal. Primeiro, faça um check-up da sua vida. A Bíblia diz algo, um conselho muito importante. Examine, pois, o homem a si mesmo. O primeiro passo para vencer o vício sexual é fazer uma autoavaliação, um check-up. É reconhecer quem é você. E para muitos, reconhecer que são viciados em sexo é um grande problema. É mais fácil reconhecer e admitir que é um alcoólatra, que é um compulsivo por trabalho, do que se convencer e reconhecer: eu sou um compulsivo por sexo. Então, primeiro ponto, reconheça suas limitações. Quem é você? Tire as máscaras. Tire a máscara da falsa santidade. Tire a máscara de ser super-homem, super-mulher, porque você não é. De ser um super-crente. E reconheça, eu sou esta pessoa. Eu sou alguém que sou viciado em sexo, eu penso em sexo todo dia e eu não tenho conseguido vencer esse problema. Segundo, procure identificar quais são as áreas de trauma, de legalidade que possa ter na sua vida. Talvez, como eu disse anteriormente, pode ter sido uma aliança espiritual que você fez, uma ligação de alma, talvez por questões de traumas do passado, abusos do passado, coisas que você não resolveu ainda até hoje, podem estar te trazendo a esse cativeiro chamado vício sexual. Terceiro lugar, não basta reconhecer que é um viciado e não basta identificar as áreas. É
preciso buscar ajuda. E aí implica em atitude. Se uma pessoa, por exemplo, reconhece que é sedentária, diz, eu sou um sedentário mesmo, eu não faço atividades físicas, eu vivo uma vida totalmente errada, me alimento mal, mas só reconhecer isso não vai trazer mudanças. O que a pessoa precisa é ter atitude, é ter mudanças. E uma dessas atitudes fundamentais é procurar ajuda. E a primeira ajuda que você deve buscar é a ajuda do alto. Fazer autoexame é uma coisa, mas a autoajuda apenas não é suficiente. Nós precisamos não da autoajuda, mas da ajuda do alto. Ajuda do alto, ajuda que vem de Deus. Precisamos clamar ao Senhor que nos ajude e dizer, Senhor, tira a minha alma da prisão, tira a minha alma do cárcere. Pedir que o Senhor quebre as algemas, as cadeias que te prendem. Mas você também precisa de uma ajuda no âmbito horizontal. Quando a Bíblia fala em Tiago 5,16, confessem os vossos pecados, vossas culpas uns aos outros para serem curados. A Bíblia está estabelecendo algo tão importante, que pessoas ao nosso redor podem nos ajudar a vencer este grande mal. Certamente você não vai para suas redes sociais e não vai pegar o microfone, não vai colocar a boca no trombone e vai dizer, eu sou um viciado sexual. Não estou falando sobre isso, mas eu estou falando que de forma séria, de forma comprometida, você precisa procurar ajuda de um terapeuta, de um conselheiro, de um pastor, de uma pessoa mais madura, que vai poder te ajudar nessa luta. Ter um companheiro, ter um conselheiro, ter alguém que acompanhe nessa área é muito importante. Não apenas para a questão de prestar contas, mas também por uma questão de encorajamento. Nós precisamos de pessoas à nossa volta que orem por nós, que orem conosco, que nos encorajem, que nos tragam palavras de ânimo, de vida, mas também palavras de exortação, palavras de, muitas vezes, que chamam a nossa atenção para sairmos da zona de conforto, do comodismo. Quarto lugar, creia no poder do Evangelho. O Evangelho de Deus é a dinamite de Deus, que pode quebrar toda a cadeia, toda a prisão. E talvez a sua prisão seja o vício sexual, e o Evangelho é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Para concluir, seja radical na luta contra o pecado. Eu sou pastor e acompanho pessoas nessa área há mais de 10 anos. Infelizmente, há pessoas que começam bem e terminam mal, porque não estão conseguindo vencer, desistem no meio do caminho e muitas vezes não empregam todas as forças e radicalidade na luta contra o pecado. Eu vejo pessoas sendo radicais para passarem no concurso público, eu vejo pessoas sendo radicais para namorarem aquela pessoa que tanto querem, mas muitas vezes eu não vejo essa radicalidade em pessoas para vencerem seus pecados. Pessoas que chorarão, que vão muitas vezes abrir mão de relacionamentos, de coisas, de pessoas, de ambientes para vencer o pecado. Então, se você está passando por isso, não desanime. Há esperança para você. Há um Deus que pode te libertar e há pessoas dispostas, disponíveis para te ajudar. Você que está ouvindo esse vídeo, se porventura quiser conversar mais a respeito desse problema, mande um recado, me chame no WhatsApp, no meu Facebook, vamos trocar uma ideia. Talvez o que você precisa é de uma orientação, um caminho a trilhar. Certamente será possível vencer o vício sexual. Socorro! Sou um viciado sexual. Não lute mais sozinho. Há esperança para o seu coração. Aqui é o pastor Da Vinci. Deus te abençoe, em nome de Jesus.